convidada é a Virginia Sibon, apresentando o trabalho realizado em conjunto com Gisela Dutka-Kirikeri, denominado a Tecnologia EAD na Interassistência Para-Herbanológica. Virginia Sibon é graduada em Letras, especializada em Naturopatia, voluntária da CIPEC, aproximadora desde 2003, tenepsista desde 2005. Gisela Dutka-Kirikeri é doutora em Pedagogia e Antrogogia TEAD, mestra em Relações Humanas na área da educação, professora universitária pela University de San Diego, Califórnia, instrutora de japonês, inglês e espanhol pela Escola Virtual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e designer institucional de cursos e websites na Alemanha e nos Estados Unidos, autora e ativista dos direitos humanos de imigrantes, voluntária da CIPEC, aproximadora desde 2018. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente trouxe de novidade com relação ao ensino conscienciológico, né? Bom, esse artigo, então, como foi dito, eu escrevi com a Gisela. A Gisela mora em Eckenbalsenborn, na Alemanha. E ela fez o curso de Introdução à Conscienciologia, depois fez o curso EAD de Cidadania Multidimensional e as Reorganizações Extrafísicas, e depois ela já começou a trabalhar como aproximadora, se tornou voluntária, e esse ano ela veio para o Brasil, né? E no período que ela ficou, nós fomos para lá em 2018, amanhã ela vai apresentar o artigo dela, ela vai apresentar em vídeo, porque ela está na Alemanha, mas nós fomos para lá e depois ela veio para cá, e nessas idas e vindas a gente então resolveu escrever esse artigo em conjunto. Tá. O objetivo desse artigo, a gente trouxe para que as pessoas pudessem refletir sobre a importância da utilização da tecnologia à distância para a gente utilizar no ensino e práticas conscienciológicas, porque a gente percebeu que essa tecnologia abre novas possibilidades, né? Possibilidades da gente levar o esclarecimento para qualquer lugar do planeta, através de cursos, através de práticas energéticas. Possibilidade da pessoa participar virtualmente da técnica energética para-herbanológica APROSIM, em qualquer lugar do planeta. Ela não precisa estar presencialmente aqui. E também possibilidade da gente trocar experiências à distância, porque após a realização da técnica, a gente se reúne online e cada um faz o relato das suas experiências. E essa, então, foi uma nova fase de esclarecimento da ACIPEC. Ela superou a barreira da distância. Então, com os cursos de Introdução à Conscienciologia, de Cidadania Multidimensional e as Reurbexes, e através da abertura da APROSIM à distância. E como a autoexperimentação confirma uma nova verdade relativa de ponta, o que a gente buscava era justamente que cada aproximador tivesse a sua experiência nessa nova fase onde a gente utilizou a tecnologia à distância. Então, depois do término do curso Cidadania Multidimensional e as Reorganizações Extrafísicas, os alunos à distância eram convidados a desenvolver uma pesquisa numa oficina da Cidadania Multidimensional. O professor Walter explicou sobre a oficina, que é a oficina da Cidadania Multidimensional. Então,
o aluno era convidado a escolher um bolsão holopensênico que tivesse mais afinidade com ele, ou que ele percebesse que aquele bolsão pensênico estava muito necessitado, precisando de muita ajuda. Aí ele ia fazer o quê? A pesquisa da história, das condições intrafísicas e holopensênicas daquele local e das pessoas que viviam naquele local. E aí, então, o aluno que aceitava atuar numa oficina, então ele tinha a oportunidade de auxiliar nas reurbanizações extrafísicas, porque ele levava aquele bolsão na cidade buscando a melhoria da condição das consciências dos locais, dos ambientes, tanto extrafísicos como intrafísicos. E aí ele atuava como um epicentro assistencial. Ele era o epicentro da técnica. O objetivo da gente é que cada aproximador seja o epicentro da técnica energética para-reurbanológica que ele está, na onde ele está atuando. E ali, então, ele podia atuar como um agente para-reurbanizador. Ele ia, através da pesquisa, ele ia ver se aquele bolsão tinha tido algum movimento assistencial. A gente já vai ver mais à frente. Então, falando um pouquinho sobre a PROCIM, a técnica energética para-reurbanológica PROCIM. A PROCIM é um acrônimo para atividade pró-conexão interassistencial multidimensional. E a PROCIM, então, tem 5 fases. A primeira fase é a fase da preparação dos aproximadores, onde o aproximador vai buscar fazer a autoasepsia energética, expandir o seu campo energético e fazer o acoplamento com o amparador extrafísico. Na segunda fase, a segunda fase, na realidade, a fase do arco voltaico em duplas, onde o aproximador vai então buscar promover a assistência, a interassistência entre os aproximadores. O aproximador recebe o arco voltaico e depois ele aplica o arco voltaico. Na terceira fase, que é a fase do campo energético para-reurbanológico, há a formação do pilar energético, que atua como um portal interdimensional por onde é intercambiada tudo que vai ser assistido, tudo que é necessário para a assistência daquela atividade. Então, por aquele portal passam consciências amparadoras, extrafísicas, consciências a serem assistidas, passa toda a paratecnologia necessária para assistência naquela atividade. A quarta fase é a fase das conexões. Nessa fase se busca fazer conexões para que haja uma ampliação, maior estofo energético, maior alcance holopensênico, para que a gente possa fazer a assistência na quinta fase. Essa conexão, a gente busca fazer a sintonia com o holopensene da Central Extrafísica de Energia, Central Extrafísica da Verdade, Central Extrafísica da Fraternidade, que são comunidades extrafísicas mais evoluídas que atuam dentro da sua especialidade. A gente faz conexão também com os planetas irmãos. Planetas irmãos é um conceito que o professor Valdo Vieira trouxe de planetas que têm o mesmo objetivo de evoluir cosmoeticamente. Então, a gente busca a sintonização com todas essas civilizações intra- e extrafísicas que têm o objetivo de evoluir, de assistir, de promover a interassistência, que são os extraterrestres. Por isso, há muita presença de extraterrestre aqui durante a PROCIM. E também fazemos a conexão com o holopensene dos evoluciólogos, que são consciências já mais evoluídas, que atuam justamente na questão da reurbanização dos grandes grupos evolutivos do planeta. E a gente finaliza com a conexão ou a sintonização com a serenosfera, que é o holopensene do serenão,
Quem é o serenão? O serenão é aquela consciência mais evoluída que ainda renasce aqui no planeta. Os serenões, eles fazem a manutenção energética do nosso planeta e estão à frente de todos os processos de reurbanização extrafísica. Os serenões são extraterrestres. E a gente fecha a conexão com os serenões. Aí vocês imaginam todas essas conexões a uma grande formação energética, assistencial para o bolsão holopensênico, que é onde, então, consciência e consciexes vão trabalhar suas energias justamente para auxiliar nas demandas de reurbanização do planeta. Parece assim complicado, mas não é. No dia a dia fica bem simples. O aproximário é uma base física especialmente preparada para a participação na Aproxim. Então, o aproximador à distância, ele vai escolher um local onde ele vai chamar de aproximário. Assim como tem o tenepsário, como tem o projetário, tem o aproximário. A Aproxim virtual, ela começou em janeiro de 2018. E ela foi um marco revolucionário na questão da pesquisa de neoverpom planetária, justamente por quê? Por levar uma técnica energética grupal, ela poder ser realizada à distância. O aproximador à distância, ele tem como suporte aproximador ou aproximadores veteranos que participam da técnica à distância com ele. Ele também recebe orientações preliminares por reuniões online. Ele pode fazer uma, várias, pode fazer em grupo, individualmente. Ele tira as suas dúvidas e ele recebe orientações de como acontecem as fases e como acontece a Aproxim à distância. E ele recebe também o caderno do aproximador, que pode ser impresso ou online via Google Docs. Esse caderno do aproximador tem uma folha com as fases da Aproxim, onde ele vai anotar as suas percepções, e uma planilha com mais de 100 para percepções listadas que ele pode ou não vivenciar durante a técnica, e ali ele vai listar aquelas que ele percebeu. A metodologia que Gisela e eu usamos para desenvolver essa pesquisa foi um envio de um questionário via Google Form. E o objetivo da gente era coletar informações sobre as autovivências na Aproxim. Se a Aproxim à distância, a Aproxim virtual estava funcionando. O que as pessoas estavam experimentando fazendo a Aproxim à distância. Porque a Aproxim, ela acontecia desde 2003 até 2018 aqui, intrafisicamente na CIPEC. Aí a gente ampliou e abriu para o mundo. E como é que as pessoas estavam percebendo isso, experimentando isso à distância? Então, foi essa pesquisa. Nós recebemos respostas de 14 participantes. Esses participantes estavam sediados no Brasil, Alemanha, Suíça, Portugal, Itália e Canadá. O tempo de participação variou entre 16 a 24 meses até 30 dias. 16 a 24 meses porque alguns aproximadores que faziam presencialmente começaram a fazer à distância, tá? Sobre todas as questões, as perguntas, o questionário que a gente enviou para os participantes está na revista. Então, nós fizemos uma série de perguntas relativas justamente às experimentações dos participantes. 13 dos 14 respondentes perceberam melhora na disposição holossomática. O que é isso? De alguma maneira, após a participação, o desenvolvimento da Aproxim, eles perceberam que eles melhoraram ou mentalmente, ou emocionalmente, ou energeticamente, ou fisicamente, ou tudo junto. Melhorou tudo ou melhorou em algum aspecto. Quanto ao desenvolvimento parapsíquico, essa questão, se vocês virem na revista, ela permitia várias alternativas. Você não escolhia somente uma
uma alternativa, vocês poderiam escolher mais do que uma. Então, 9 pessoas responderam que perceberam o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido logo com o desenvolvimento da aproximia à distância, ou seja, elas percebiam autodomínio do estado vibracional, clarividência, clareaudiência, ectoplasmia, acoplamento com o amparador, acoplamento com consciência para ser assistida e etc. 6 responderam que conseguiam discriminar as percepções sem muita lucidez. Projeções, estado vibracional, ectoplasmia, assim por diante. 2 responderam que perceberam que houve o desenvolvimento de projeção lúcida durante a participação na Aprocim. 4 perceberam que começaram a atuar como isca assistencial lúcida, ou seja, elas percebiam situações de desequilíbrio nas pessoas, nos ambientes, faziam a iscagem daquela consciência assediadora, levavam essa consciência para a Aprocim para que ela fosse assistida de uma maneira lúcida. E uma pessoa não percebeu nenhum desenvolvimento no parapsiquismo. Quanto à reciclagem pessoal, ou seja, a melhora pessoal, 100% dos aproximadores respondentes relatou perceber maior equilíbrio na manifestação pensênica pessoal. Ora, se eu melhoro a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir, as minhas energias, se eu melhoro as minhas posturas no dia a dia, eu estou fazendo reciclagem. Ok? Quanto à interassistência no grupo, né? 13 das 14 pessoas que responderam relataram que perceberam mudança para melhor no relacionamento com a família e ou no relacionamento profissional e ou no voluntariado. Algumas perceberam em vários grupos e outras perceberam num grupo específico. Uma pessoa não percebeu melhora. Quanto a essas 5 fases que eu apresentei da Aprocim, 100% responderam que teriam que relataram ter sentido algum tipo de parapercepção em todas as fases ou em uma ou várias delas. Com relação ao bolsão holopensênico escolhido para pesquisa, 12 dos 14 responderam que perceberam sincronicidades, informações, avanços, mesmo que pequenos, ou seja, houve um movimento de interassistência no bolsão escolhido para pesquisa. 2 não perceberam nada, sendo que um dos respondentes explicou que ele tinha começado a Aprocim há 30 dias, era muito difícil ele ter alguma percepção, né? Aqui os bolsões escolhidos, né? Então, tem a aproximador que escolheu o bolsão da educação e saúde em Portugal, um grupo empresarial na Suíça, a educação dentro das bases militares dos Estados Unidos, integração de culturas na Alemanha, educação municipal de Foz do Iguaçu, imigrantes da Europa, legalização da maconha no Canadá, 2 do meio ambiente no Brasil, uma 5ª em Portugal, reprodução de máquinas extrafísicas no Brasil, responsabilidade ambiental na Alemanha e reurbanização extrafísica de empresas no Brasil. E aí, com todas essas respostas, o que a gente tem como considerar é que a tecnologia à distância, ela vai permanecer, né? Ela tende a se manter, porque ela é indispensável para a expansão do conhecimento, experimentação de práticas energéticas e de novas realidades, né? Novas verdades de ponta. Porque a gente coloca aqui, qual não será a responsabilidade dos praticantes da conscienciologia se não se utilizarem dessas técnicas, que vão poder
promover a inclusão de todos os interessados na realização da Maxi Proex grupal, ou seja, na promoção da reurbanização. As respostas mostraram a eficácia da APROCIM, além de muitos relatos sobre a democratização que a APROCIM ou que a tecnologia EAD fez do conhecimento e a experimentação. E muitos, vocês podem ver na revista, nas frases, agradecem, porque conseguiram participar de uma prática energética à distância, mesmo muito distantes, cada um no lugar do planeta. Conseguiam ter as parapercepções, porque eles trocavam o arco voltaico à distância. Então, uma da Alemanha trocava o arco voltaico com aquela em Portugal. E tinham parapercepções. As respostas estão aí, tinham parapercepções, tinham resultados. As respostas recebidas pelos aproximadores da técnica à distância, database de janeiro de 18 a março de 2019, não trouxeram um resultado negativo sequer, nenhuma resposta negativa. Todos os participantes, sem exceção, percebem melhoras de alguma maneira. As respostas também mostram que todos os participantes perceberam melhora pessoal, e ou no relacionamento familiar, e ou profissional, e ou voluntariado. Então, sempre houve melhora. As respostas com relação à reurbanização extrafísica mostram que acontece um movimento interassistencial no bolsão holopensênico após o início da participação na técnica. Então, esse trabalho de reurbanização no bolsão holopensênico escolhido não funciona só na APROCIM aqui, no aproximário de Jundiaí, na CIPEC. Eles mostram pelos relatos que sim, acontece mudança no bolsão holopensênico quando você participa da APROCIM mesmo à distância. 13 dos 14 participantes perceberam que houve desenvolvimento do parapsiquismo. Então, não é uma realidade dizer que uma prática energética à distância não vai desenvolver parapsiquismo. Funciona, a gente teve resposta, não foi de uma pessoa. Quanto à evolução, 100% dos aproximadores responderam ter conseguido maior equilíbrio na manifestação pensênica. Consequentemente, se melhoraram a manifestação pensênica, consequentemente, estavam melhorando seu processo evolutivo pessoal. Até o momento, não houve uma só manifestação de reflexo negativo da técnica, por ela estar sendo praticada virtualmente. Muito pelo contrário, as respostas mostram resultados sempre positivos nos participantes e no entorno dos mesmos. E pelo princípio da descrença, que é um dos pilares do paradigma consciencial, a autoexperimentação vai mostrar uma verdade. E se essa verdade pode ser aceita ou refutada. E pela repetição da técnica, vivenciada pelo grupo semanalmente, à distância em vários pontos do planeta, por 14 meses consecutivos, podemos concluir preliminarmente que a prática da APROCIM virtual, ela é positiva, ela funciona, ela promove assistência, ela auxilia no processo evolutivo pessoal e no processo de reurbanização planetária. Isso é muito importante a gente trazer, porque a APROCIM é uma proposta nova, é uma NeoVerpom, e como toda NeoVerpom, ela cria muito contrafluxo. Então, a gente fez essa pesquisa justamente para poder mostrar os resultados da APROCIM feita à distância em qualquer lugar do planeta. Tá? Ela funciona presencialmente e funciona também à distância. E fica aqui o convite para quem quiser participar e não puder participar em Jundiaí, pode participar do grupo de aproximadores à distância. Nós temos 2 horários, sempre às segundas-feiras, um às 14h30 e outro às 18h50.
Após a atividade é feita a troca de relatos online, tanto depois das 14h30, umas 16 horas, né, que acontece o relato, e depois às 20 horas e 30 minutos o relato da noite. E é isso daí, muito obrigada, agradeço e vamos para a próxima.